Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Marcos, evangelista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos lendo a biografia de São João Crisóstomo. Estamos na página 130. Biografia que foi escrita pelo padre Félix Arrarás. E hoje é dia de São Marcos, evangelista, né? O dia da festa. E São Marcos foi quem fundou, né, a igreja de Alexandria, no Egito, né? Igreja que nesse momento aqui da vida de São João Crisóstomo tinha um bispo que perseguia São João Crisóstomo, né? E que venceu, que destruiu São João Crisóstomo, né? E um dos motivos do orgulho desse patriarca, né, de Alexandria era exatamente presidir uma igreja exatamente fundada por São Marcos, né? O Teófilo, né? Então, estamos aqui exatamente na construção da situação em que Teófilo se une à imperatriz Eudóxia, né, para desterrar, né, São João Crisóstomo. Havia, porém, uma dificuldade para o plano, né, de Eudóxia e Teófilo. E não era pequena. O amor do povo por João, que beirava o fanatismo. Todos estavam dispostos a dar a vida para salvar a do seu pai espiritual. Muitos se ofereceram para defendê-lo em caso de agressão pessoal, e os ânimos referviam. Por mais que aquela sociedade parecesse não ter brios para o protesto, moldada como estava por um regime de escravidão, não faltavam ocasiões em que os diques se rompiam. Um século mais tarde, em 532, no reinado de Justiniano, assistiremos a uma explosão de furor popular, em que o Senado, os banhos de Zeuxipo, a Basílica de Santa Sofia e uma ala do Palácio Imperial, sem contar algumas centenas de casas e de palacetes, se tornará um pasto de chamas. Agora estava-se na iminência de um acontecimento semelhante, e um certo temor deve ter invadido os consortes imperiais. Abre aspas. Nem impunidade, nem pena de morte, fecha aspas, devem ter pensado, dando uma palmada na testa. Abre aspas, lancemos mão de um meio termo prudente, o desterro, que o inabilitará definitivamente e anulará o seu influxo negativo, fecha aspas. Pensamento do pessoal com medo desse levante popular, né? Mesmo assim, tiveram de rodear-se de todas as cautelas, porque continuava a existir o perigo de uma sedição. Se João não passasse do feroz demagogo, ávido de aplausos e de poder, que a calúnia pintava, teria podido valer-se da ocasião para derrubar o trono e instalar uma ditadura. Mas a santidade tem ambições maiores,
e o santo estava preparado para seguir a áspera senda marcada pela providência. 3 dias depois de publicada a sentença do concílio, vocês estão lembrados, né? Ontem eu li a sentença. A sentença no que tange as leis canônicas, né? Depois de todas as falsidades levantadas nesse concílio, né? A pena do concílio foi a deposição, né? Mas no próprio documento do concílio, né, a insinuação leviana, cruel, mentirosa, de crimes de lesa majestade, né, que foi então enviada para o imperador, né? Então, 3 dias depois de publicada a sentença do concílio, ainda nada acontecera. O povo estava inquieto e pedia a presença e a palavra de João. Por fim, pressionado pela multidão, o santo subiu ao púlpito. Então aqui são as palavras de João, né? Diante de mim erguem-se as ondas da tempestade ameaçadora, as pontas das lanças. E eu, timoreiro, enquanto a tempestade ruge, sento-me ora à popa, ora à proa do navio, isto é, apoio-me no Velho e no Novo Testamento, na ânsia de dominar a tempestade com os remos, que não são remos de madeira, mas a cruz veneranda do Senhor, que me ajuda a converter em paz a tempestade. As ameaças do mundo, piso-as com os pés e rio-me das suas promessas. Se me desterrarem, seguirei os passos de Elias. Se me atirarem no mar, os de Jonas. Se há uma cova, imitarei Daniel. Se me lapidarem, Estevão. Se me cortarem a cabeça, serei semelhante a João, o precursor. Se me açoitarem, imitarei Paulo. Se me cerrarem, Isaías. Não desejo viver, a menos que seja para o vosso progresso e vosso bem. Nada poderá separar-nos. Sofro tudo isso por amor de vós, e que não estaria disposto a sofrer por amor de vós. Aqui deve ser, e quem não estaria disposto a sofrer por vós, né? Aqui estão a minha pátria e a minha família. Vós sois meus irmãos e meus filhos. Formamos um só corpo. Vós sois a minha luz, uma luz mais doce que a do sol. A vossa caridade tece-me uma coroa para os séculos vindouros. Quero dizer-vos ao ouvido: quem poderá conceber uma atenção mais benfazeja que a vossa? Velastes muitos dias e nada pôde debilitar-vos, nem o medo, nem as ameaças. Fecha aspas. Então João lembra, né, nessa pequena passagem, todos os martírios, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Os martírios dos profetas, né? O martírio do último profeta, que foi o outro João, o precursor, né? E depois os martírios do Novo Testamento, né? Aqui ele lembra Estevão e Paulo, né? Paulo
a quem ele admirava profundamente, né? Grande São Paulo apóstolo. No dia seguinte, publicou-se a ordem de desterro, sabendo que qualquer resistência significaria derramamento de sangue, do sangue dos seus queridos fiéis. Sabendo disso, né? O patriarca deixou-se escoltar por dois curiosos, entre aspas, a paisana, ao abrigo da noite, ao Corno de Ouro, onde o esperava uma barca. Apesar de todas as precauções, porém, o grupo foi reconhecido e, se João não se tivesse oposto, os policiais teriam perdido a vida ali mesmo. Deu-se o alarme, mas já era tarde. Uma pequenina vela branca desaparecia no horizonte do Mar Negro. Era o barco que conduzia o santo a Prenetos, no Golfo de Nicomédia. A notícia espalhou-se por toda a capital e pelos arredores. O mar encheu-se de embarcações de todos os tipos que, à luz de tochas, procuravam encontrar a nau que levava o santo. Enquanto isso, uma férvida multidão se reunia em altos bados diante das janelas do Sacro Palácio, onde por trás de venezianas fechadas se podia adivinhar o semblante carregado de Eudóxia. Esta começava a compreender por fim, um pouco tarde, que a vingança não lhe sairia a contento e que levá-la adiante seria alimentar o tumulto e pôr em perigo o seu próprio diadema. Sosomeno menciona que na noite seguinte teria ocorrido um grande tremor de terra. O maravilhoso refúgio com frequência na vida dos santos. E se não se deve admiti-lo com muita facilidade, também não se pode negá-lo a priori. Deus, às vezes, gosta de mexer com as leis cósmicas, a fim de mostrar a predileção que sente por seus amigos. Aliás, o tremor é bastante verossímil se considerarmos os desenvolvimentos imediatos do caso. Para Eudóxia, que parece ter caído da cama com um abalo, este deve ter sido algo de parecido com uma voz sobrenatural, pois correu imediatamente à presença de Arcádio e, ajoelhada diante dele, implorou-lhe com veemência histérica que revogasse a pena e fizesse voltar o perseguido, argumentando que acabaria por perder o trono se não desse satisfação ao frenesi da massa. Arcádio, mais sonolento do que de costume a essas horas da noite, acedeu a tudo. E Eudóxia apressou-se a juntar à ordem de revogação um bilhete dirigido ao santo que dizia, abre aspas, suplico-vos que acredites em que tudo o que aconteceu se fez sem meu conhecimento. Sou inocente do vosso sangue. Homens vis e perversos tramaram essa conjura de que sois vítima. Deus vê as lágrimas que derramo por vossa causa e que lhe ofereço em sacrifício. Não posso esquecer que os meus filhos receberam batismo das vossas mãos. Fecha aspas. Esse é o bilhete de Eudóxia. Por que não faz um terremotozinho, né? Na mente de uma mulher assim, né? Da corte partem oficiais a galope, levando a contra-ordem. João, que só foi encontrado alguns dias depois, prudentemente
escondera-se em casa de um amigo, próximo do local onde havia sido desembarcado. Deve ter se perguntado se não estaria sonhando. Não chegara ainda a repor-se da sua viagem forçada e já chegava o anúncio do indulto. Na noite do retorno, o Bósforo resplendia com 1000 barcas iluminadas. O alvoroço substituíra o clamor da ira. Mais de 30 bispos e muitos milhares de fiéis, em especial os amigos e discípulos mais íntimos, celebravam clamorosamente o desagravo. João chegou precedido de uma gigantesca procissão, debaixo de uma chuva de flores. Deteve-se um momento numa casa nos arrebaldes, propriedade da imperatriz. Não é que quisesse descansar, mas hesitava em retomar, o ofício pastoral, sem que um concílio convocado em forma legal rescindisse a deposição decretada pelo contraconcílio. A consciência, sempre a consciência. Mas o povo, que o esperava de archotes na mão e nada entendia desses requintados legalismos, pedia em altos brados que João voltasse a tomar posse da sua cátedra e lhe dirigisse a palavra. A pressão daquela multidão fremente pôde mais do que os cânones. João teve de ceder e falou ao povo. O discurso foi simultaneamente ação de graças ao céu e um delicado elogio à fidelidade católica dos seus filhos. Então vamos ver aqui a palavra de João, né? Que hei de dizer? Que palavras hei de proferir? Bendito seja Deus. Repito o que disse à hora da saída e tantas vezes repeti nas terras distantes. Estais lembrados ainda de que ao partir me arrimei ao exemplo de Jó. Seja bendito o nome do Senhor. Mudaram as circunstâncias, as palavras são as mesmas. Bendito seja Deus que permitiu que eu partisse. Bendito seja Deus que me chamou de novo. Bendito seja pela tempestade, bendito pela bonança. Vede no que deram as intrigas dos inimigos. Meteram-me no mar de cuidados e tormentos. E angariaram-me uma multidão de amigos. Até hoje era estimado pelos meus. Agora sou respeitado até pelos judeus. Pretendendo separar-me dos meus, uniram à minha volta os estranhos. Até agora enchia-se a igreja. Hoje foi necessário transformar o foro em igreja. Não temeremos nunca o sofrimento se tivermos alma grande. Por esse caminho alcançaram a coroa todos os santos. Foi grande a aflição da carne, sobrepujou-a a tranquilidade da alma. Oxalá estivesse sempre em trabalhos e aflições e cuidados, pois o pastor alegra-se quando trabalha em favor do rebanho. Ó generosidade do meu rebanho! Na ausência do pastor, pôs em fuga os lobos. Ó beleza! Ou melhor, ó castidade dessa esposa! Na ausência do esposo, soube manter à distância os que pretendiam corrompê-la.
Deste modo brilhou a sua verdadeira beleza. Deste modo brilhou a sua sabedoria. Como lançaste fora os adúlteros? De que modo? Pela grandeza da tua castidade. Onde estão agora? Na confusão. Onde estamos nós? Na alegria. Aqui a gente experimenta um pouquinho, né, da retórica, né, da santa retórica de São João Crisóstomo, né? Que beleza a nossa religião, né? Estamos ouvindo, né? E sentindo, né, a verve, né, de um santo nosso, né? De 17 séculos atrás, né? 17 séculos atrás, né? Estamos sentindo, né, o calor da nossa família, né, há 17 anos atrás, né? Nossos irmãos em Cristo, né? De 17 séculos atrás, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? E se chama tradição, né? Eudóxia parecia efetivamente arrependida. Por quanto tempo? Passou dos arrebatamentos de ira às mais humildes cortesias, mudando de rumo em atenção à bússola popular. Não descuidou o detalhe de enviar um mensageiro para receber João e transmitir-lhe as suas congratulações, e chegou mesmo a comparecer a um dos sermões que o bispo pronunciou enquanto ainda durava o calor do triunfo. E João teve a gentileza de pronunciar umas frases de respeito para com a soberana. Homem sem fel e sem rancor que era. O êxito foi tão rotundo que por um instante dispersou os inimigos. Teófilo percebeu que o solo cedia debaixo de seus pés e como não se sentia seguro ante o rumo imprevisto que os acontecimentos tinham tomado, apressou-se a escapar daquela atmosfera irrespirável para ele. Deve ter sido reconhecido por alguém na sua fuga precipitada, pois consta que esteve a ponto de cruzar o Bósforo verticalmente. Por fim, conseguiu, verticalmente, né, para baixo. Por fim, conseguiu regressar ao Egito sob os apupos e vaias que acompanham o mau ator quando sai de cena. Não lhe ficaram desejos de repetir uma aventura com um desenlace tão diferente daquele que sonhara. Então, por enquanto, um terremotozinho, né? Fez toda esse estrago nos planos de Teófilo, né? E bom, a Eudóxia, como quem ela era, né? Ela pode fazer papéis contraditórios, né? À vontade, né? E é claro que São João sabia disso, né? Ele sabia que ele sabia da precariedade da situação dele. E sabia da precariedade do mundo, né? Da precariedade do mundo. E obviamente, seguindo o desejo
que Deus quis dar a essa vida desse santo, né? Ele reassumiu então a sé, né? Mas veja que o desejo dele era ter feito um concílio, não? E que um concílio condenasse o concílio, o falso concílio, o pseudo concílio, né? E que as coisas se estabelecessem canonicamente, né? Mas o povo passou à frente dos seus desejos, né? E o que mostra, imagina essa festa, né? Que fizeram para ele no retorno dele, né? Com o Bósforo completamente cheio de barcos, né? Todo iluminado, né? Para receber São João, né? Isso no século IV, século V, né? A beleza da festa, né? Constantinopla, né? Constantinopla, que era ainda cristã, né? Era ainda da nossa religião, né? O Bósforo está lá até hoje. A cidade está lá até hoje, né? Santa Sofia está lá até hoje, né? Mas aquilo já não é terra mais cristã, né? Já se perdeu, né? Mas ainda era terra cristã, né? E eu imagino a beleza dessa recepção, né? De João, né? Que tinha pouco tempo, que tinha saído pelo mesmo Bósforo, né? À noite, né? E uma beleza também as palavras dele, né? Tanto as de despedida, que ele mostra um destemor incrível, né? Citando os mártires do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, eu queria ouvir vocês. Acabamos o capítulo, né? Que tinha o título Diante do Sinédrio, entre aspas, né? Porque é aquele falso concílio, né? Que o padre Félix Arrarás compara ao Sinédrio, né? Que condenou o Nosso Senhor à crucificação, né? E terminamos o capítulo e eu gostaria de ouvir, se houver alguma comentário ou observação sobre a leitura. Oi, professor. Diga, Márcio. Pelo menos a Eudoxia tem um ponto positivo que as Eudóxias de hoje provavelmente não têm. Ah, não, Que é algum senso natural de conectar esse terremoto a um desagrado de Deus pelo ocorrido ali. Uhum. Porque hoje em dia é só um fenômeno natural. A maldita ciência faz isso com as pessoas, mas ninguém pensa que isso pode ser uma manifestação natural de um fenômeno sobrenatural, de algo, uma causa sobrenatural, né? Não um fenômeno, mas uma causa. Porque, de vez em quando, às vezes, se eu estou aqui em casa, por exemplo, e época de chuva, né, dá algum trovão lá, que barulho é esse? Assim, é Deus falando assim, minha paciência está se esgotando. É. Quer dizer, a gente faz uma ligação dessa, né? É. Ou seja, a batata dessa turma estava assando, Tá. né? Deus já colocou no espeto, colocou lá assim, e anda logo com isso aí, porque senão, na hora que eu tirar isso do fogo, o bicho vai pegar, né? Então, pelo menos ela teve isso, né? As pessoas hoje em dia elas não são capazes de perceber nem isso. Né? Uma vez que, eu acho que eu já relatei isso algumas vezes, uma capelinha aqui improvisada da paróquia aqui no bairro, né? Teve aquela chuva de granizo alguns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, ou mais. Né? O telhado era de amianto, ficou despedaçado, exceto em dois lugares, um pouco acima do sacrário e acima da estátua de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive não havia cacos assim de telha, nem
nem aos pés dos mesmos, né? Ficou completamente assim, foram os únicos lugares que foram poupados. E as pessoas não foram capazes de perceber, e mesmo isso quando eu conto às vezes para um estudantinho, eles olham para mim com aquela cara assim esgazeada, tipo, ah tá, bom, mas aí mudando de assunto, eles É, nem se tocam para essas coisas, é, né? é. E com certeza, pelo menos essa Eudóxia, essa maldade, ela não tinha, essa impiedade aí, ela não teve, né? E pelo menos dessa vez, né? Como diz a Ana Paula aqui. Mas sabe, Márcio, é o seguinte: em nenhuma época do mundo Hum, o homem deixou de acreditar no sobrenatural, exceto nos últimos 350 anos. é fantástico isso. Em nenhuma civilização, em nenhum lugar da Terra, nunca o homem deixou de acreditar que ele estava no mundo material, mas circundado pelo sobrenatural. Todo o paganismo, todo tipo de paganismo acreditava nisso, né? Basta ler os antigos, né? O Homero, por exemplo, né? Basta estudar um pouquinho de história, né? Nisso, o homem moderno, ele é único, porque independente das explicações que se dá ou se deu aos fenômenos sobrenaturais, nunca o homem deixou de acreditar que algo acima da natureza interferia nos negócios do mundo. E eu incluo os negócios do mundo, inclusive nos negócios de gerenciamento do universo. Então, por que hoje a gente não acredita em que ou a gente faz essa separação de fenômenos naturais, né? Isso é só um fenômeno natural, tal. Porque hoje já está longe a noção que até as pessoas mais ignorantes tinham no passado, de que a manutenção das coisas funcionando na natureza depende de uma coisa sobrenatural. Sejam os deuses pagãos controlavam as coisas na natureza, né? O nosso São Pedro, que manda os raios e os trovões, era Zeus que mandava, né? Então, independente da fonte desses poderes sobre o mundo, o homem sempre acreditou que as leis da natureza, a própria natureza, ela é subsistente, ela não tem, alguma coisa há de controlar isto. E essa coisa que controla pode eventualmente mexer com a natureza do jeito que ela quer, né? Então, esse poder que pode mexer com os seres que estão aqui na natureza, né? Que só existem por causa desse poder que os mantém. Isso sempre passou pela cabeça das pessoas. Nunca o homem deixou de acreditar nisso, que a natureza não opera por conta própria, né? Ela não opera, ela não é autora de sua existência. Nenhum ser da natureza é autor de sua própria subsistência, né? Então, a Eudóxia estava nesse mundo, óbvio. Ela era má, cruel, tinha todos os seus requintes de crueldade, etc. Usava toda a sua sedução, o seu corpo, a sua beleza, tudo isso, né? Mas essa noção, ela não tinha, a noção moderna, ela não tinha como ninguém na época tinha. Ninguém. Nunca teve, né? O tal ateu que a gente encontra hoje em qualquer esquina, né?
pontificando o ateísmo, isso nunca existiu na face da Terra, né? Existiam aqueles que não acreditavam nos deuses ou acreditavam em outra coisa, enfim, sempre existiu. Mas como um sistema de ideias, como doutrina, nunca houve ateísmo como doutrina, né? Porque esse ateísmo como doutrina, ele surgiu de falsidades científicas, falsidades montadas cientificamente, algumas das quais nós tentamos destruir aqui entre nós, né? Falsidades científicas em relação ao universo, através da astronomia, da cosmologia, etc., dessas besteiras todas que andam por aí. Falsidades científicas por meio da evolução, que nós viemos do macaco, que o mundo tem bilhões de anos, que não sei o quê, que surgiu lá do Big Bang, e parará, parará. Toda essa concepção moderna, ela que nos leva a esse ateísmo, né? Aliás, tem um artigo do padre Leonel Franco chamado Ateísmo Militante. Está no site da Permanência. Se vocês procurarem lá, é um artigo muito bom. Então, assim, esses tipos, esses sujeitos que aparecem por aí, né? Tipo Richard Dawkins, esse, assim, nunca existiu na face da Terra, né? Nunca existiu, assim. Hoje existe sociedade dos ateus de não sei de que lugar, tem site, tem. Isso é uma coisa assim tão irracional, né? Então, Eudoxia a gente pode usar todos os adjetivos negativos em relação a Eudoxia, mas ela estava inserida num tempo em que isso não existia, né? Bom, é claro que isso mal direcionado gera toda uma pletora de problemas, né? Gera magia, gera aqueles oráculos de Delfos, aqueles oráculos todos, né? De Delfos e outros, né? Que a gente sabe da história. Mas acreditar no sobrenatural, todo mundo acreditava. A interpretação do sobrenatural, bem, aí é outra coisa. Mas, então assim, era impossível para esse pessoal, né? E hoje até os mais católicos, os mais tradicionais, de vez em quando, duvidam do sobrenatural, né? Enfim. Mas a Cristina levantou a mão. Bom dia, professor. Bom dia. Enquanto o senhor falava, eu lembrei da biografia de São Paulo, ele chegando em Atenas. Isso. Ótimo. E não é que ele amou, mas é porque eu lembro dessa ideia dele ver os deuses na cidade, em todos os lugares, quer dizer... E tinha um monumento ao Deus desconhecido também. Então, ele entrou num ambiente que a gente, às vezes, não tem essa percepção, né, de como que a vida era regida pela noção de que algo há além do que nós, além, né, aquelas populações antigas eram todas crentes e tudo mais, né? Os indígenas, todo mundo. Todo mundo. Os mitos, né? Os mitos de criação, etc. A gente vê que todo mundo acreditava no sobrenatural. Todo mundo. Agora, foi muito eficaz, eu falo pela minha pessoa, essa divisão, né, que se fez, que a ciência fez. De um lado está um fenômeno natural, sem causa. Subsistente, Ele é a causa dele mesmo. A causa dele mesmo. Foi colocado aqui. Então,
chove mecanicamente, a água do rio corre mecanicamente, não tem causa nenhuma. A grama é verde. E muito interessante, professor, outra coisa que o senhor falou, que outro dia eu estava ouvindo, né, uma das aulas, e eu fico sempre, professor, com a impressão assim, eu não sou das ciências exatas, né? Eu sou da área de ciências sociais e não tenho nenhuma vocação científica. Mas todas as vezes que eu vejo um cientista como o senhor descendo em detalhes, decompondo as partes, não só da cosmologia, mas também dos estudos sobre os fenômenos terrestres e tal. Por exemplo, no caso da última aula, alguma decomposição química, o professor, imediatamente me vem à mente a ideia de condensação. Porque quando você vai descendo aos detalhes, por exemplo, uma composição química de um metal, e usa a precisão da transformação química desse metal para explicar um fenômeno ou dar uma explicação, vamos dizer assim, me vem na mente, assim, gente, o homem, o máximo que ele pode fazer é diferenciar as coisas, dar nome a elas, observar o fenômeno, mas ele nunca vai conseguir dizer o mesmo nome que Deus dá às coisas. Então, eu fiquei com essa, assim, uma composição química de um metal que foi colhido na Índia, claro que tem traços diferenciados, eu imagino, assim, num nível abaixo do atômico. Então, na verdade, professor, a gente começa a observar uma fragilidade na ciência muito grande, não é? Uhum. O olho humano, que mede o espaço, o faz por meio de uma convenção. Isso. E por mais que a gente consiga comprovar a lógica divina, olha, com os nossos olhos, né? Com os 5 sentidos. Eu não sei, professor, não é minha área, então se tiver falado assim, um tanto de besteira. Mas é isso mesmo. A ciência é uma série de convenções, né? E ela nunca conhece o universo. Ela sempre conhece partes do universo que ela isola para estudar, né? E ela tem a pretensão de pegar essas partes isoladas, né? E ficar pontificando sobre o universo em geral, né? As teorias científicas mais, digamos assim, que deram mais resultados. Como é que é? Então, as teorias científicas que deram mais resultado e se tornaram, né, digamos, canônicas nos seus vários partes, elas não conversam uma com a outra, né? Então, assim, a teoria da gravitação não conversa com a mecânica quântica, né? Então, as teorias que deram certo, as grandes teorias que hoje estão em andamento aí na física, por exemplo, elas são estanques, elas só dão resultados numa área da natureza, não dão em outra. Então, nós conhecemos muito mal e porcamente o funcionamento da natureza. O que nos espanta mesmo não é a ciência, é a tecnologia, né? Quer dizer, o homem ele tem uma capacidade, mesmo conhecendo pouco a natureza, ele consegue fazer maravilhas, né, com o que ele conhece, né? Construir equipamentos, fazer, né, construir, enfim,
construir um mundo tecnológico maravilhoso. Mas não significa que nós conhecemos a natureza. Nós sabemos usar uma parte ínfima dela. E nós não temos nenhum direito de ficar tirando conclusão a respeito de como é que funciona a natureza no geral e, sobretudo, como é que foi a causa da natureza. Qual é a causa da natureza? O que causou a natureza? Né? Isso é uma coisa que está muito além e fora de qualquer possibilidade da ciência. Não há a menor possibilidade dela atingir isso. E nós ficamos vendo idiotas, cientistas idiotas falando sobre a causa da natureza, onde é que surgiu essa porcaria. O tal do Big Bang, etc, etc. Agora, o professor, só mais uma coisa que estou puxando aqui. Como é que pode os tradicionalistas, católicos tradicionalistas que falam publicamente, gente de um calibre aí, assim, inquestionável, seguir essas teorias de Big Bang, falar de datação de carbono como se fosse uma coisa inquestionável, porque isso para mim, é o mais assustador. E gente da tradição, não é? Gente que segue a tradição. Então, é muito impressionante como que cai nessa esparrela. Porque, assim, no mínimo, a dúvida, tendo em mente que você não tira pedacinhos da fé para fazer assentimento aí a essa lógica insana que a gente vive, né? Então, Não, isso é muito... a fé não negocia com essas coisas. Não. E por que a gente precisa de concordar? Eu não quero ficar para trás, sei lá o que passa na cabeça, né? Essa teoria do Big Bang, pelo amor de Deus. Porque ela é canônica, né? Se você fala contra ela, você é ignorante. É simplesmente isso. As pessoas têm medo, né? De ser chamadas de ignorantes, né? Porque tem. Principalmente os acadêmicos, né? Chamado supersticioso. Não, mas imagina um cara dentro da universidade falar isso. Não pode, né? O cara é expulso. Perde o emprego. Enfim. Mas a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Eu queria só... não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que eu coloquei lá no grupo do Telegram sobre a audição humana. Daquele, assim... Do inteligentíssimo. O nível de especialização, de detalhe, né? Impossível. Aquilo tem que ter muita má fé mesmo para acreditar que aquilo aconteceu tudo pela evolução. É impressionante. O olho humano, a audição, qualquer coisa que o tato. Foi um vídeo muito bem feito, por isso que eu quis tudo, né, professor? A gente está aqui conversando agora, eu não preciso pensar, né, em cada palavra que eu vou falando. A minha voz é diferente da do senhor, né? O meu coração está batendo, estou respirando e o oxigênio está sendo captado pelas minhas células e devolvido pelo pulmão. Todos esses sistemas são complexos demais da conta. Cada sistema que você falou, de respiração, circulação, uma coisa assim, absurda. Ali naquele vídeo foi só um exemplo, né? E tem que ser muito ignorante das coisas. Não, tem que ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé. Não dá, assim. É incrível porque o Deus, quanto mais a ciência evolui, mais Deus está dando a oportunidade para nós de enxergarmos a sua obra em funcionamento, né?
o apóstolo Paulo, ele não podia dar esses exemplos que nós estamos dando aqui agora para as pessoas. Ele não conhecia isso. Não é? Agora, hoje, isso é uma coisa assustadora. Porque hoje nós conhecemos coisas que nos apontam para Deus muito mais diretamente do que Paulo conheceu, do que São Paulo conheceu. E isso nos será cobrado. Isso nos será cobrado. Certamente Deus está vendo a nossa incredulidade absurda, né? Poxa, eu estou dando tudo para vocês verem como que eu fiz o mundo, como que eu opero o mundo. Vocês hoje sabem muito mais do que séculos atrás. Vocês podem me ver o meu trabalho muito mais diretamente do que as épocas anteriores. E hoje vocês têm menos fé? Hoje vocês creem menos em mim? Como pode ser isso? Né? Como pode ser isso? Enfim, eu não sei se a Cristina levantou a mão aí ou ela já estava com a mão automaticamente levantada. Professor, vou te falar, viu? Memória aqui é terrível, vou baixar a mão. Tá, jóia. Eu vou ler aqui um texto que imagino que foi o Márcio que mandou. São João Crisóstomo, espelho de Nosso Senhor como profeta, confessor, mártir e pregador, bispo fiel e pai espiritual da gente devota. Rogai a Deus por nós, para que, alimentados pela graça divina, encaremos nossas tribulações com paciência, mansidão, fortaleza, serenidade e humildade pelos desertos infestados das víboras, do naturalismo, da imbecilidade, das tiranias egoístas, pervertoras dos deveres de Estado para que não envenenem e não matem nossas almas, mas ao contrário, consigamos ser fortalecidos e nos tornarmos luz do mundo e sal da terra na imitação de Cristo. Nosso Senhor e de sua Mãe Santíssima, que vivem e reinam gloriosos e eternamente, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Ontem ele teve ontem também teve uma oração muito bonita. Aqui a Juliana fala três coisas. Quando eu estava falando do ateísmo, né? E de que só hoje que existem ateus, né? Assim, como doutrina e como sistema. Ele está assim: congratulações à Revolução Francesa, ao CV2. É isso mesmo. O vídeo de Ariano Suassuna demonstra direitinho isso daí. Eu compartilhei um vídeo sobre evolução, né? Que o Suassuna fala sobre evolução. É muito engraçado. Assim. E a outra isso coisa. Sim, é sensacional. E ela fala também: os que estão fora da academia deixam de ganhar likes, né? Como eu estava falando, os que falam contra essas teorias malucas científicas, né? Os que estão na academia são destruídos, né? Aliás, eu não sei se vocês leram, mas no livro Manual Politicamente Incorreto da Ciência, há várias histórias, pelo menos 3 ou 4 histórias muito, muito interessantes de cientistas que se desviaram do mainstream da academia buscando a verdade, com experimentos, com base científica, e foram destruídos. Perderam o emprego e simplesmente se acabaram cientificamente, né? Porque ousaram se dirigir contra esses cânones, né, da ciência. Né? Lá tem alguns exemplos disso. Né? Incrível. Mas eu acho que a Ana Paula ou Márcia levantou a mão aí. Duas coisas que eu tenho para dizer. Uma que o Márcio falou que vai compor uma novena. Poxa, aí sim, aí agora eu senti firmeza. Agora sim. E a outra coisa que eu ia dizer é que a tecnologia ela tomou para si o lugar da
da sobrenaturalidade, né? Porque esse maravilhamento que existia em relação ao sobrenatural, hoje se volta para a tecnologia. Que não é ciência. Que não... Sim, porque assim, como na nossa mente as coisas se separaram, a gente não tem em mente que aquilo que o homem faz, que ele descobre, mesmo que essa coisa aí seja voltada para o mal, a inteligência quem nos deu foi Deus. Aí, os cientistas eles fazem a escolha de usar a inteligência deles voltada para o mal. Mas essa inteligência, e se nós somos capazes de descobrir coisas, se os cientistas são capazes de inventar coisas, isso tudo foi porque Deus nos deu inteligência. Deus nos deu essas capacidades todas. Mas como as pessoas divorciaram, né, tudo da religião, elas não têm Deus como centro de sua vida, não entendem mais isso, elas só se maravilham com o objeto das coisas, assim, né? E como elas não sabem como que é, porque é impressionante mesmo, a gente já falou muitas vezes disso, né? Eu estar aqui na minha casa e estar vendo o senhor aí dentro do escritório. Isso é impressionante. Né? Isso é impressionante. É impressionante. Mas se a gente não sabe de onde é que vem tudo isso, a gente vai dar graças, louvar a esses homens inventores, né? E que, como diz o senhor, muito da tecnologia não é ciência. E eles se aproveitam dessa... porque não é possível fazer... E nesse livro lá do Politicamente Correto, foi muito interessante ver aquela questão lá que a gente ficou tão... Nossa, a gente ficou muito impressionado na época, né? Que se falou de clonagem, de células-tronco, né? E aí a gente vê que não há viabilidade nisso, né? Não tem jeito. Pode... Pois é, mas nós, com a maior parte das pessoas que não leram esse livro... Ainda acredita, né? Os contraditórios. Ainda acredita. Ainda acredita. Tem isso em mente, assim, bem vívido, né? Uma crença bem grande. Mas é isso que eu queria dizer. É, isso mesmo. Agora eu acho que a Cristina levantou a mão. Agora eu levantei de novo, professor. Enquanto vocês falavam, ontem eu e Renato recebemos aqui em casa uma coisa extraordinária, que foi aquela coleção do Centro Dom Bosco, Guardiões da Tradição, os documentos pontifícios. Sei. E no primeiro aqui, eu já estava lendo, e a carta de... meu Deus do céu, a memória aqui é uma maravilha. Clemente I, que ele envia aos Coríntios. E ontem isso me chamou a atenção demais com relação à nossa cabeça partida, né? É exatamente esse ponto de você acreditar nessa separação, de que a natureza funciona por si mesma, está apartada de Deus e Deus não interfere. Eu vou ler aqui um pedacinho que numa exortação, é a carta, né, de São Clemente aos Coríntios, e é muito interessante que a gente observa a forma literária grega, né, e da filosofia. Ele começa fazendo perguntas, assim, até muito parecido com os diálogos de Platão, como que a cultura grega, como que ela deu todo o suporte, né, para que chegasse até nós as verdades divinas. Mas é muito interessante que ele faz uma citação aqui na exortação
Pode ler, né, professor? Claro. Fala assim, ele está dizendo aos coríntios que pela hospitalidade e piedade, Ló foi salvo de Sodoma, enquanto toda a região ao redor foi castigada com fogo e enxofre. Tendo o Senhor assim mostrado que não abandona os que nele esperam e inflige. Por outro lado, foi castigado com fogo e enxofre, tendo o Senhor assim mostrado que não abandona os que nele esperam e inflige. Por outro lado, punição e tormenta aos que se rebelam. De fato, a mulher de Ló, que com ele tinha saído, embora com outro sentir, e não em concórdia, foi posta como sinal, tornando-se coluna de sal até o dia de hoje, para dar a conhecer a todos que os de alma dupla e os que nutrem dúvidas quanto ao poder de Deus acabam por converter-se em julgamento e sinal para todas as gerações. Olha que beleza, professor. Isso mesmo. E você imagina, né? Sodoma e Gomorra, enfim, tá lá até hoje, né? Aqueles montes de sal lá, tá lá até hoje, né? Então é só ir lá e ver, né? Então, assim, quer dizer, o desvio do mundo hoje é um desvio sem volta, né? Que eu falei assim, esse desvio é da gente acreditar que a natureza é autossubsistente. A existência dela só depende dela, né? E que é um pensamento irracional, né? Isso tudo começou numa época específica, né? E não tem volta. É simplesmente assim. Não tem volta. Nós vamos ter que viver nesse mundo do jeito que ele está, né? Tentando nos proteger disso. Mas, do ponto de vista geral do mundo, eu não tenho a menor esperança desse negócio ter volta, né? Esperança humana, né? Se Deus quiser, ele volta. De alguma forma, volta. Mas esperança humana não tem mais, não. Nós temos que nos proteger, nós, né? Através de quê? Através dessas leituras. Que eu digo da Cristina. Através da história da igreja, enfim, da história do mundo, né? Então, assim, com essas leituras que a gente vai alimentar a nossa fé e nos protegendo dessa loucura geral que está por aí. Na academia, na ciência moderna, enfim. Né? E agora, mas foi muito bom a questão que o Márcio levantou no início, né? Da Eudóxia ter pelo menos admitido, né, que aquele terremoto pode ter tido uma causa sobrenatural, né? Porque o mundo antigo acreditava, né? O mundo antigo acreditava. Hoje, quem acredita nisso, de alguma forma ou de outra, é chamado de fanático, enfim, de medieval, enfim, de atrasado, de que não é possível que você não sabe o que a ciência já evoluiu, isso já está ultrapassado, etc, etc. Né? Ana Paula levantou a mão aí. Oi, professor, levantei a mão. Opa, Márcio. Diga. Bom, mas o que impressiona muito, uma parte que eu comecei a prestar mais atenção, tem umas partes que chamam a atenção, gente, aqui, outra ali. Até na missa mesmo, aqui vem um santo, né? O céu e a terra estão cheios de sua glória. Aí se eu ver mesmo assim, se a gente for parar e observar com essa mesma atenção, né, os milagres pululam
torta direita. Eles são permanentes, porque eles são permanentes. Eles são permanentes porque a própria constituição do universo, ela tem que ser mantida por Deus diariamente, segunda a segunda. Exato. Por isso mesmo que na hora da elevação da hóstia, eu falo, né? Eu adoro a Deus lá como Criador, Redentor, Santificador. Mas o Criador entra também como sustentador, aquele que cria. E com o Pai, ele também há de sustentar e há de proteger a sua criação. Né? E isso dá muita gratidão a nós pelo cuidado, né, pela ternura de Deus conosco. Né? E isso me fez lembrar também, tem um texto aqui que tem no Pequeno Ofício, acho que talvez no Breviário também, do Cântico dos Três Rapazes lá de Babilônia, no livro de Daniel, capítulo 3, né? Então, a obra do Senhor, bendizei, louvai, celebrai essa glória. Isso é maravilhoso. Né? E todas, né? Sol e lua, chuva e orvalho. Enfim, toda a criação. Bendizei. Isso, ela revela, né? Ao contrário dos pagãos que adoravam as coisas, a gente vê que, na verdade, as coisas não são Deus, mas são a manifestação do Criador, né? Que faz isso tudo, né? E também nos propõe a redenção, a santificação, né? Nos atrai através dessa beleza inicialmente, né? Por isso talvez que acho que foi o Dostoiévski que falou que a beleza ora ao mundo, talvez seja por isso, né? Ele atrai a nossa atenção de início, né? E às vezes a gente não tem nem a sensibilidade de se sentir atraído para essa beleza, né? Olhar para o céu, para as nuvens. Esse cântico é maravilhoso. Não é? Inclusive assim, porque nos faz assim, como é que uma pedra vai bendizer o Senhor? Né? Os mares, né? O frio, o gelo, né? Ele fala tudo aí. Bendiz porque continua a existir a pedra e é Deus que faz isso. Deus a pedra fez, compôs, sustenta. Ela bendiz o Senhor sendo pedra. Sim. Permanecendo no ser. Permanecendo na existência. Esse cântico, ele é eu acho que ele é um manancial de catequese misturado com ensino de ciência, misturado com metafísica, filosofia. Esse cântico é maravilhoso. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Quando a gente aprofunda e penetra nesse sentido, descobre isso mesmo, é de cair o queixo, né? Nossa, um negócio maravilhoso, muito bem lembrado. Mas era isso, eu comecei com as manifestações de Deus através dos fenômenos e termino com elas. Muito obrigado. Obrigado você, Márcio. Maravilhoso. A Juliana ainda coloca uma capelinha aqui com o sacrário, tudo que o mundo precisa está nessa foto, exatamente. Alguém rezando diante de Nosso Senhor no sacrário. Senhor, dai-nos santos sacerdotes. Senhor, dai-nos famílias católicas. Pois é. Só que... Tem uma foto? Sei. Eu vi lá na... Você sabe de quem é? De quem tirou a foto, você está falando? Não, você sabe quem está na foto? Quem está na foto, não. É o Monsenhor Richard Williamson. Ah, tá. Lá na capelinha em Friburgo. Sei. Nessa visita que ele fez agora ao Brasil. Bonita capela. Não é bonitinha? E assim, na hora que eu bati o olho nessa foto, eu falei, meu Deus do céu, Nossa Senhora de Fátima está lá no fundo. É claro. Tem o sacrário, tem a cruz e tem um padre rezando, um sacerdote. É o que o mundo precisa. Essa foto me impactou muito. Não, bonita mesmo, linda foto. É isso, só que contra nós, hoje se levantam muitos grandes inimigos, né? Então, para proteger isso aí, nós temos que estudar muito. Proteger isso aí no nosso coração, né? Não é fisicamente, não. Porque se tiver protegido o nosso coração, se destruir isso aí, nós construímos de novo. Fisicamente, a parte física, ela é pouco importante. O problema é essa capela está dentro de nós, né? Construída dentro de nós, né? Porque se destruir fisicamente, a gente constrói outra. A igreja sempre foi assim. A construção física é a de menos. Nós temos que ter a construção interior, né? Enfim. Mais alguma
observação? Algum comentário? Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações, as orações. Agora nós temos diariamente uma oração aqui composta por um dos nossos ouvintes aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um santo dia de festa de São Marcos Evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.